Olá, voltamos com mais uma aula da disciplina de Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola São Vicente de Paula. Vamos aqui para o nosso item 3.3 da nossa apostila, fachadas ou elevações. O que são fachadas ou elevações? São elementos gráficos, ou seja, desenhos, componentes de um projeto de arquitetura, constituído pela projeção de arestas visíveis, ou seja, né, partes visíveis do volume sobre um plano vertical, localizado fora do elemento. Em resumo, traduz, professora, significa que é uma vista externa da edificação. Então, por isso que a gente chama de fachadas ou vistas. Então, essa fachada é um desenho, de fato, da área de um ponto externo da edificação, você olhando para a edificação. Seja do muro do quintal, olhando para o fundo da casa, seja você olhando da rua para a fachada da sua casa, seja também das laterais, que são os famosos quintais ou becos, né? Lateral direita, lateral esquerda, fundos e posterior. Certo. Então, aqui nós estamos vendo uma representação de uma edificação, de uma planta baixa, e suas respectivas fachadas ou vistas. Também chamada de elevação, pessoal. Vocês não se espantem se veem o nome como elevação. Também é chamada de elevação. Fachadas, vistas ou elevações. Então, nós temos aqui, possivelmente, fachada frontal da edificação, fachada posterior, que são os fundos, fachada lateral esquerda, fachada lateral direita. Em um projeto, a gente não é obrigatório colocar as 4 fachadas de edificação. Como assim, Gerlane? No caso de você ter uma fachada cega, você tem uma lateral da edificação. Ela é uma grande muralha, apenas. Você vê o beiral, ou platibanda, e apenas a parede. Então, não tem para que você fazer um desenho de um elemento cego, um elemento que não tem nada para mostrar. Então, nesse caso, não é necessário. Você põe da fachada principal e, caso também haja fachada posterior, com portas e janelas, também a fachada posterior, que é a fachada dos fundos. Ok? Então, é isso que vai determinar também a quantidade de fachadas. Às vezes, você também pode ter um tipo de formato, um tipo de textura na fachada. Se, nesse caso, na fachada que seria uma fachada cega, que não tem janela, que não tem nenhum elemento, você fizer você fizer um revestimento diferenciado, também você pode fazer o desenho dessa fachada e colocar no seu projeto. Varia também muito de prefeitura para prefeitura, como que as prefeituras estão cobrando. Porque às vezes tem prefeitura que pode ser que cobre mesmo sendo uma fachada que não tem nada. Então, fique atento aí. Então, a quantidade de elevações externas necessárias vai ficar variável, né? Ficando nesse critério aí. Então, vai ter aí sofisticação dos acabamentos, que vai fazer com que você tenha a obrigatoriedade de fazer um desenho da fachada. Posição da porta de acesso também influencia para você escolher fazer o desenho daquela fachada. Irregularidade nas paredes, né? Alguma volumetria diferenciada que o arquiteto brincou, aí o projetista. Então, nesses casos aí, é obrigatório que a gente faça o desenho dessa fachada e coloque na prancha de projeto. Então, nós vemos aqui, está mostrando a ilustração, né? O desenho de uma fachada de uma edificação. Note como essa volumetria, ela tem ritmo, né? Ela acontece, ela não é uma coisa assim estática, né? Ela tem aqui, ela quebra, né? Sobe aqui, ela tem várias quinas, então ela tem uma brincadeira aí, é diferente, não é uma fachada estática, parada, assim, ela tem movimento. Então, aqui nós estamos vendo aqui a representação dos elementos. Nesse caso, nós vamos ver como que pode aparecer aqui nas fachadas, tá? Detalhamento das portas, é importante que a porta que foi escolhida, será escolhida,
para execução, para o acabamento da edificação, que seja colocada no desenho da fachada, conforme nós estamos vendo aqui os detalhamentos. Janelas também, da mesma forma, notem. Elas aparecem também nos desenhos das fachadas. E os tipos de revestimento, como eu falei para vocês. Caso seja uma parede cegue, mas você colocou um revestimento diferenciado, né, ela também vai aparecer dessa maneira. Esses tipos de revestimentos, esse tipo de preenchimento dos desenhos do volume, que vai aparecer na fachada, eles estão na norma. Então, é o tipo que a gente pode trabalhar. Que reboco simples, quando é uma parede que não tem nada, né, só está lá rebocada e pintada. Chapisco, madeira à vista, concreto à vista, pedra irregular, por aí vai. Aqui nós temos uma elevação mostrando exatamente, ilustrando isso aí, os revestimentos. Então, está inclusive especificado nesse desenho aqui. Reboco liso, ele especifica inclusive a cor amarelo. Telha cerâmica, especifica o material, caimento, inclinação de 30%. Tijolo à vista, que é esse revestimento. Solo em concreto aqui. O sócolo está em concreto. E essa é uma elevação frontal da edificação. O desenho está sem escala. Geralmente, normalmente, né, os desenhos das elevações das fachadas, dentro da prancha de projeto, eles vão sem a escala mesmo. A menos que ele... No caso, os que vão para a prefeitura, a menos os que são de projeto executivo. Quando a gente tem o projeto executivo, que é o projeto que vai para dentro da obra, ele é muito mais bem detalhado. Então, aí acaba que a gente coloca em escala e coloca aí as cotas, as dimensões, as medidas. Aqui, uma outra elevação frontal, também sem escala. Aqui, esquematizando mais uma vez aquela elevação. Aqui nós temos a planta baixa, tá, dessa edificação. Dessa planta baixa, nasceu aqui, ó, nós estamos vendo aqui a elevação frontal, a fachada frontal da frente da edificação, que nós vimos no slide anterior. E aqui o corte, como nós vimos também nos tópicos anteriores, nas aulas anteriores. Então, esses desenhos eles vão compondo a prancha de projeto. Né? Lembram que na nossa prancha de projeto nós temos planta baixa, cortes, elevações, planta baixa do telhado, da cobertura, planta de situação do lote, enfim. Então, aqui nós temos mais uma elevação. Essa elevação é lateral. Note que nós estamos vendo aqui aquele caimento de 30% da telha que nós vimos, telhado, a comieira, tá? As janelas em vista, porta em vista. E aqui aquele terraço, né? Aquela área lá, na entrada do acesso à edificação. Também sem escala. Nesse caso aqui nós estamos vendo um desenho de fachadas ilustrado, que pode-se dizer aí que foi feito à mão. Aqui nós temos mostrando, tá, como que foi, né, o processo, como para vocês visualizarem melhor. Então, essa fachada lateral da nossa edificação, lá do início do slide. Então, nós estamos vendo aqui, lembra que tem uma janela aqui. Temos aquela porta que dá acesso ao banheiro. Então, ela está aqui. O terraço, né, mais uma vez aqui também, o caimento de 30% do telhado. E aqui a ilustração do corte, o desenho do corte, que nós vimos nos slides anteriores. Mais uma elevação lateral, que é a elevação lateral que a gente acabou de ver, aproximada e com detalhamento. Nesse caso aqui ela está especificando os materiais que foram empregados na fachada. Item 3.4, planta de cobertura. O que é uma planta de cobertura, né? A planta de cobertura, ele diz que é uma representação ortográfica da vista principal superior de uma edificação, acrescida de informações e normalmente acompanhada do desenho da rede pluvial desta edificação. Né? E a finalidade da planta de cobertura é a representação de todos os elementos do telhado ou a ele vinculados do ponto de vista externo.
e estético também. A rede pluvial é, na maioria das vezes, representada juntamente com a planta de cobertura, né, pela íntima relação entre elas e os elementos, né. A própria cobertura faz parte da rede pluvial. O desenho da planta de cobertura, acoplado à representação da rede pluvial subterrânea, representa algumas informações que nós vamos ver a seguir. Nesse caso aqui, nós estamos vendo a planta de cobertura. Ela pode mostrar aqui o muro de divisa da edificação do terreno, pode mostrar esses elementos ou pode mostrar apenas a cobertura em si. Então, aqui, os elementos, né, que podem aparecer, né, reais nessa planta de cobertura são o desenho do polígono, né, o desenho em si, o formato da cobertura, do beiral, as linhas do telhado, elemento do telhado, se houver chaminé, reservatório, né, caixa d'água, contorno da construção, no caso da própria, pode vir tracejado aí as alvenarias da edificação também, pode aparecer. Delimitação do terreno, os elementos da rede pluvial, que são calhas, peças menores como rufos, condutores, caixas de canalizações, enfim, tudo que compete aí os elementos da rede pluvial visíveis. Pode aparecer também como informações as cotas da cobertura, as cotas que são as medidas, né, dos beirais ou similar, seta indicando o sentido de escoamento das águas do telhado, né, para que lado que está caindo lá a rede pluvial, terraços, calhas e canalizações, as dimensões dos elementos do telhado, cotas de posição de elementos do telhado, dimensionamento da rede pluvial pode aparecer também, diâmetro, declividade, dimensão geral e outras informações também. A gente utiliza normalmente a escala de 1 para 100 ou 1 para 200, que não há necessidade de tanto detalhamento, né, de tanto, menos quando de uma escala mais aproximada, não há essa necessidade. Planta de locação e coberta, nós estávamos vendo ali a planta anteriormente, nós estávamos vendo aqui a planta de coberta. Existe a planta de coberta, quando a gente vê apenas o telhado em si, e existe a planta de localização e coberta, como também a gente chama em alguns lugares locação e coberta. Nesse caso, a planta de locação e coberta, localização e coberta, ela se trata de uma planta de cobertura acrescida das informações da planta de localização, ou seja, o desenho completo do terreno e tratamentos externos. No caso, a gente vai ver aí muro, ver parte de vegetação, paginação do piso, direcionamento do piso aí, da entrada, todos esses elementos que compõem o entorno da edificação do muro para dentro. Também pode aparecer aí a rua principal da edificação, da entrada, do acesso à edificação. Acrescido também do norte. E nós ficamos por aqui com mais essa aula de noções de desenho arquitetônico e construção civil. Até a próxima!